Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso CEAP. Nós vamos estudar hoje o Evangelho. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Maria Tereza. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E ela hoje vai falar sobre o item de número 5, que tem como título Os Trabalhadores do Senhor. A sustentação no momento do passe é do livro Caminho, Verdade e Vida. A Vaniele, que é trabalhadora da nossa casa, vai fazer o estudo para a gente. E a lição é de número 164, que tem como título Não Perturbeis. Nós tivemos uma mudança nos horários dos nossos cursos. Eu vou falar aqui o horário, mas depois quem tiver interesse no site para ver com mais calma, www.centroespiritautivopanfiro.com. Alguns estudos que eram à tarde vão ser de manhã. Então, na segunda-feira, de 9h40 às 10h40, nós temos o estudo das obras de Leon Denis. 18 às 19, obras de Chico Xavier. De 19 às 20h30, nós temos estudo do Evangelho. Na terça de manhã, às 8h30, nós temos estudo do Livro dos Espíritos. De 8h30 às 9h30, 1 hora de estudo. 9h40 às 10h40, nós temos obras de Kardec, o estudo das obras de Kardec. Depois, à tarde, de 16 às 17, nós temos o estudo do Evangelho. Às 19, às 20h15, nós temos o Livro dos Espíritos e o estudo também do Evangelho. Na quarta, nós temos reunião pública. Na quinta-feira, nós temos 8h15 da manhã, o Evangelho segundo o Espiritismo. Às 9h30, às 10h30, Revista Espírita. De 14 às 15 horas, na quinta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. 18 às 19, obras da Dona Ivone Pereira. 19 às 20 horas, Evangelho segundo o Espiritismo. No sábado de manhã, teve início agora nesse sábado, um curso de Livro dos Espíritos, de 7h30 da manhã às 8h30. E no domingo também, de 8 às 9, nós temos Parábolas e Ensinos de Jesus, e de 9 às 10, o estudo do livro Memória de um Suicida. Então, todos esses horários novos já estão lá no site. E aí, como eu sempre falo, o estudo ajuda muito a gente, né? Nos ajuda muito, porque ele vai mostrando para a gente, vai nos fazendo compreender com mais clareza a forma melhor que a doutrina nos mostra, como passar por nossas dificuldades, responde tantas dúvidas que nós temos, mas é através realmente do estudo. E durante o estudo você pode tirar suas dúvidas, coisa que a gente não pode fazer aqui na palestra. Então, estão todos convidados a virem estudar, só entrar lá no site, achar um horário, dentre todos esses aqui que eu passei, para que vocês possam se juntar a nós e virem estudar. Nós temos também o atendimento fraterno, sempre depois da reunião pública. E o atendimento fraterno, ele procura esclarecer as pessoas que chegam à casa, ou já que estão na casa mesmo, né? E vem buscando resposta para suas dificuldades, para suas aflições, tirando dúvidas, sempre com base
nos princípios do Evangelho. Essa conversa é sempre com base nos princípios do Evangelho. Então, se alguém tiver a necessidade de depois conversar, é só continuar sentado depois do estudo, que a gente encaminha um trabalhador para conversar com vocês. A senha é essa: continuar sentadinho no lugar. Depois do estudo, a gente já sabe que precisa conversar e vai pedir um trabalhador para que possa orientá-los melhor. E pedir, por favor, que, se possível, desligarem os celulares, pôr no modo vibra, para que o celular não toque na hora do estudo, porque a gente sabe o quanto o toque do celular tira a nossa atenção. E às vezes ele toca e não tem jeito não. A atenção é desviada. A gente já teve palestrante que o celular não parava de tocar e ele simplesmente apagou, deu um apagão que ele teve que parar um pouquinho para poder voltar, porque não tem jeito. O celular tocou, chama a atenção de todo mundo. Não tem jeito. Então, vamos dar uma olhadinha aí nos celulares. Se houver necessidade de atender, não tem problema. Pode ir ali fora atender, voltar para o estudo. E é isso. Eu vou fazer agora a leitura do livro, da lição que vai ser estudada depois no momento do passe, do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma lição muito bonita, a de número 164. Aliás, esse livro, ele é todo de lições muito bonitas. Essa lição tem como título Não Perturbeis. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Mateus. E é um versículo bem conhecido de todos nós, que diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Palavra de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo da seguinte forma: a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e compromissos conjugais, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou.
perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amoroso, nosso irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que prepararam o ambiente do nosso SEAP para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos que esses espíritos possam ajudar a Maria Teresa, a Vaniele, para que nós possamos levar a vocês as palavras do Evangelho do Cristo de forma que vocês possam assimilá-las, tanto na mente quanto no coração. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, o Dr. Erma, e toda essa falange de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Pedimos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, a permissão para que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trecho do item 5, para que a Teresa possa dar início ao estudo. Os trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamo-nos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada, porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que pelas suas divergências de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Eu vou passar a palavra agora para Maria Teresa. O estudo vai até 7:50. Tá bom? Bom estudo. Bom, boa noite a todos. A Mônica falava, né, pedia... Tá bom o microfone? Para ter cuidado com o celular, para não deixar o celular ligado, porque até contou de um palestrante que teve um apagão, né? Eu, ultimamente, não posso fazer estudo nenhum sem as minhas anotações, porque ando com uma memória horrível, não sei se é a gravidez, falam... Bom, eu estou colocando a culpa na gravidez, porque eu li isso na internet, então eu estou falando que é porque eu estou grávida. Então, eu não posso fazer, porque às vezes fico perdida assim. Às vezes eu falo, meu Deus, estou ficando doida, né? Ainda não estou rasgando dinheiro, mas vamos lá, deixar essas anotações aqui. E quando eu li, né, essa mensagem que está no item 5, os obreiros do Senhor, que está contida no capítulo 20, né, dos trabalhadores da última hora, eu pensei, bom, o que né, nós temos que falar, qual a reflexão que a gente pode ter? E não há maneira da gente começar esse estudo sem falar do momento atual, né, desse tempo presente que a gente está vivendo, que eu acho que todos nós, né, não temos dúvidas de que alguma coisa está acontecendo, alguma mudança está
acontecendo no mundo, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me lembro que, mais nova, eu ouvia se falar que o mundo ia acabar. Tinha até um vidente, se eu não me engano, chamado Nostradamus, que falava que na virada do século. Só que, de fato, eu acho que desde a pandemia para cá isso ficou mais latente. O Covid foi uma situação que atingiu, de fato, todo o planeta, né? E não há como a gente pensar que isso não faz parte, que nós estamos vivendo o auge dessa transição. Agora, mais recente, né, vimos a questão da guerra, lá até a guerra antes da Ucrânia e da Rússia, depois veio a guerra lá na Palestina, entre os judeus e os muçulmanos, em Israel. E agora nós podemos nos ater também à questão aqui do Sul, né, das enchentes no Sul, onde milhares de pessoas perderam as suas coisas. E aí a gente fica pensando, né, por que está acontecendo isso, gente? Será que o mundo está pior? Será que Deus se esqueceu da gente? Por que estão acontecendo tantas tragédias? A gente tem essa sensação. Eu fazendo estudo não, me preparando para vir para cá, meu marido ligou e falou assim: olha, eu estou voltando porque está tendo um tiroteio no Fubá, acho que foi isso que ele falou. E é muito tiro, muito tiro. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu já começo a ficar preocupada, com medo de sair de casa. Às vezes a gente liga a televisão, só tragédia, né? Eu sou de Nova Iguaçu e às vezes eu vou para lá. Lá tem um jornal chamado Meia Hora, que o jornal literalmente se torce, sai sangue, né? As manchetes são sempre assim: noite sangrenta na Baixada Fluminense. E aí vê um monte de corpo, cabeça, só tragédia. E então, nós que estamos aqui, que estamos buscando nos melhorar, a gente vê que se faz necessário a gente utilizar os conhecimentos da doutrina espírita, né? A doutrina não é espírita, a doutrina é dos espíritos, é o ensino dos espíritos, é o ensino que eles sintetizaram para a gente através da missão de Kardec, da realidade da natureza. Não é nada novo, mas nunca antes se havia visto algo tão sintetizado, tão organizado, igual à codificação. E esses conhecimentos se fazem necessários para nós nos situarmos, para nós passarmos por essa fase de maneira mais tranquila, de maneira mais amena. Diogo, eu estou tendo a noção que está um pouco alto, vocês também ou não? Tá bom? Tá um pouco alto? E aí a gente começa a focar mais, né? E até nesse momento que eu estou vivendo, a gente ainda fica com mais medo das coisas, né? Eu vinha para cá e a gente fica insegura, fica preocupada com os nossos familiares, conosco mesmos, né? Da onde a gente vai, se a gente vai voltar. Só que o que a gente tem que pensar e encontrar é uma maneira de passar por tudo isso de forma mais tranquila, de forma mais amena, de maneira que a gente não surte, né? Porque senão vai paralisar todo o processo de aprendizado, de evolução. E essas mudanças, essas circunstâncias que estão acontecendo, a gente não pode deixar de ter a certeza que elas fazem parte de um planejamento da espiritualidade superior. Todas elas estão previstas dentro da obra do Cristo, do que está sendo, do que foi elaborado por Ele, né? E muitas
muitas coisas que a gente vê como negativas vêm em nosso auxílio para recuperar a nossa força, para recuperar a nossa fé, principalmente a aceitação que a gente tem, né, perante os desígnios de Deus. Essa semana que passou, acho que foi a que passou, um pouco antes do Dia das Mães, eu falava acerca de Nossa Senhora, né, de Maria de Nazaré. E falando, e eu pude ter contato com várias histórias de pessoas que, através da devoção a Maria, né, do conhecimento da história de Maria, puderam reafirmar sua fé. E óbvio que nós não podemos só achar que esse movimento de fortalecimento de fé, de crença, da espiritualidade se dê só dentro do centro espírita, porque é como está na resposta que os espíritos deram a Kardec, né? É necessário ser espírita para que alcancemos, né, para garantirmos a vida eterna? E Kardec responde: de maneira nenhuma. O necessário para garantir a vida eterna é o bem, e o bem é o bem em qualquer que seja o caminho. Por isso contava dessa história de Nossa Senhora. Quantos movimentos, né, a gente está vendo nos mais diversos credos para arrecadar as coisas para enviar para o Sul, né? E nisso os nossos irmãos evangélicos, eles tiram de letra. Porque até outro dia eu via um palestrante falando que, não me lembro em qual centro foi, que ele ficou internado e durante a internação dele ele via que muitas pessoas faziam aquelas visitas, né, os doutores da alegria, e a maioria eram evangélicos, que não foi um espírita visitá-lo durante a estadia dele lá, que ele saiu dali e falou: bom, vou tentar implantar isso dentro lá do centro, e que o projeto não durou um mês. Mas, se nós temos algo a aprender com os nossos irmãos evangélicos, é isso, é o movimento de união. Eles subiram os morros, nós não fizemos isso. E quando eu falo subir o morro, não é lá o monte onde eles se reúnem lá para orar, mas é a visitação às classes de de todas as classes sociais, melhor dizendo. Então, eu penso que a busca pela melhoria espiritual, que todos nós de alguma maneira queremos, e todos nós que estamos num caminho de fé queremos, é essa. É principalmente nos melhorarmos para nós passarmos por essa situação, né? O Chico tinha uma frase onde ele falava que isso também passa, né? Para a gente poder saber lidar com os momentos bons e com os momentos ruins. E quando eu falo da questão da transição planetária, a gente tem que ter em mente que nada é para sempre, né? Muitos poetas falam sobre isso, mas a verdade é que nenhum planeta que foi criado, dura para sempre. Até essa semana eu nem sabia que Plutão deixou de ser planeta. Eu me lembro que na escola a gente tinha uma frase para gravar os 9 planetas do sistema solar e o último era Plutão. E aí eu fui e falei, era minha velha traga meu jantar, sopa, uva, nozes, pão. Aí quando eu falei do pão Plutão, não, Plutão já não é mais um país. Então a gente vai vendo que a ciência caminha junto com o que nos foi revelado. E por que eu estou falando isso? Porque todos têm seu período de existência, todos têm seu período de amadurecimento, até que desaparecem do cosmos, né? Tudo e todos estamos sujeitos à lei do progresso, à lei da evolução espiritual. E, só para clarear um pouco,
a gente não pode deixar de falar da categoria dos mundos. A gente sabe que as existências planetárias, ela começa com a categoria dos mundos primitivos, aonde o homem é totalmente instinto, o homem é totalmente aquele ser denso, animal, né, onde prevalece a lei do mais forte. Até que passamos ao mundo de provas e expiações, que é justamente a categoria que a Terra se encontra, aonde o mal predomina ainda sobre o bem. Passado os mundos de provas e expiações, vêm os mundos regeneradores, aonde o bem já prevalece sobre o mal. E aí, as duas outras categorias de mundo são os mundos ditosos ou felizes, aonde não existe o mal, e os mundos celestes ou divinos, aonde o bem reina soberanamente. E provavelmente, nessa categoria de mundo, os corpos, né, já são completamente diferentes. As almas se movem de uma maneira totalmente diferente, porque a nossa matéria ainda é muito densa. Então, o que a gente tem que ter em mente não é que a gente vai morrer amanhã, que a Terra vai acabar. Jesus, é até engraçado, né? Porque às vezes eu vejo uns comentários na internet que as pessoas acham um absurdo e tal, e vem alguém lá, provavelmente da igreja evangélica, que coloca assim: Jesus tem que voltar logo, né? Jesus é convidado a voltar a todo momento, né, coitado? Então a gente tem que ter em mente, mas é importante a gente ter em mente que de fato a ideia é que caminhemos, que somos seres em constante evolução. E não, o mundo não está pior, é que de repente nós estamos focando no pior. E faz parte do nosso melhoramento individual tentar fazer alguma coisa para amenizar. Por exemplo, eu falei das enchentes do sul, muitas pessoas focaram na questão de corpos, né? Agora tem essa questão aí de fake news, esse termo ficou popularizado, e se falava o tempo todo dos corpos e disso e daquilo, em meio a tantas coisas boas que estão sendo feitas, né? É a questão mesmo do nosso compromisso conosco e do nosso compromisso em melhorar, em nos atermos àquilo que realmente vale a pena. E para falar sobre os obreiros do Senhor, eu separei duas parábolas. A primeira é a parábola do festim das bodas, que conta a história mais ou menos assim, que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo comemorar o casamento do seu filho, preparou maior festança. E aí o rei pegou os servos, despachou os seus servos e mandou chamar as pessoas lá, os convidados. E esses convidados responderam aos servos que não deram muita trela, uns foram para sua casa de campo. O rei ficou catiço a hora que os servos voltaram e falou: poxa, mas eu mandei fazer tudo do bom e do melhor, mandei matar meus bois. O celular não está me distraindo, o bebê chorando tá, né, gente? Dá um desconto. E aí mandou os servos irem novamente a chamar os convidados. E os convidados, além de não terem ido, maltrataram os servos, uns foram assassinados, e o rei fica irado com aquilo, manda novamente os servos irem a assassinar esses que haviam cometido, num primeiro momento, crime contra os seus servos, e eis que vira e fala: olha, vai e chama qualquer um, todos aqueles que estiverem nas encruzilhadas, porque quem eu chamei até então não era digno dessa festança. E aí a cena dessa parábola muda, se fala que o rei, ao adentrar
o lugar onde estava tendo a comemoração, se dá conta de que um homem não estava com a núpcia, né, a túnica nupcial ideal para aquela comemoração, e pergunta: ó, meu amigo, você entrou aqui sem a túnica nupcial adequada? Ele manda queimar o homem, jogar o homem no fogo, e é a famosa frase que diz, né, atai-lhe as mãos e os pés, porque haverá prantos e ranger dos dentes. Quando a gente pega essa parábola, quem que será que é esse rei? Quem que é o filho do rei? Quem que são os servos? E essa é uma parábola que vale a pena a gente entender. O rei em si é o próprio Deus. O filho do rei é Jesus. E os servos enviados para chamar, para convocarem os convidados, são todos aqueles profetas que a gente vê desde o Antigo Testamento. Profeta Isaías, profeta Daniel, profeta Jeremias, Natanael. Muitos foram os enviados do Senhor a convidar as pessoas ao caminho. O próprio Moisés. Só que não foram compreendidos. E quem são esses primeiros convidados ao banquete nupcial? Os judeus. Mas eles não entenderam. Eles não aceitaram um convite de coração. Porque se a gente for parar para pensar, Jesus era judeu. Jesus vem em meio àquele povo. Só que naquele momento eles esperavam a vinda de fato do Salvador, mas eles não entenderam que era Jesus. Apesar de todas as profecias, e quando eu falo profecia desses profetas do Antigo Testamento, não é profecia em função de acertar o futuro, de vidência, aquilo que a gente pensa, não, mas era um prenúncio de quem estava vindo. Quando a gente se vê, né, pega o Antigo Testamento, se fala muito do patriarca Abraão, da fé de Abraão, porque os judeus, Abraão, patriarca dos judeus, porque os judeus acreditavam ser o povo escolhido. Só que eles preferiam o culto ao exterior, às coisas materiais. Eles não entenderam a mensagem de Jesus, tanto que Jesus foi morto e crucificado. Aí, conforme eu falei, vem Moisés também, com aquele decálogo que ele recebeu no Monte Sinai, na tentativa de despertar a humanidade, né, para aquele código de conduta moral, até que então vem Jesus. E o que acontece com Jesus, conforme eu falei? É morto, imolado. E essa cena que eu comentei, dessa segunda parte, que o rei entra na festa e vê um homem sem túnica, isso é uma cena que retrata o juízo final. Essa parábola está no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus. Lucas era o apóstolo foi o último evangelista que é convidado a espalhar a boa nova pelo apóstolo Paulo. Ele não conheceu Jesus, mas ele era grego, então ele falava para os gregos. Já Mateus falava para os hebreus. Então tem algumas diferenças, mas a mensagem é a mesma. O que eu quero dizer com tudo isso é isso. O que eu quero dizer com essa palavra, com essa parábola, é que todos fomos convidados. Esses que saem a serem convidados, que estavam nas encruzilhadas, são os pecadores e os pagãos. E se nós somos crentes nas reencarnações, a gente sabe que em algum momento fomos nós, somos nós. Nós estamos sendo convidados desde muito século à seara do Senhor. E então, eu falei que tinha uma outra parábola, tem a parábola também dos trabalhadores da vinha, aonde conta a história de que
também contida no Evangelho de Mateus, que diz que o reino dos céus é como um proprietário que sai pela manhã a buscar trabalhadores para sua vinha. Então, os trabalhadores que ele encontra, ele combina de pagar 1 denário. Sai às 9 da manhã, encontra mais trabalhadores para sua vinha e promete o mesmo salário. Sai ao meio-dia, encontra ainda trabalhadores desocupados, mas ainda assim pergunta, né? Por que vocês estão aí sem fazer nada? Por que estão aí desocupados? Os trabalhadores respondem, porque não encontramos trabalho. Não tem problema. Vão lá trabalhar na minha vinha que eu lhes pagarei o denário. Ao cair da tarde, o dono da vinha manda chamar todos os trabalhadores e diz, olha, eu vou começar a pagar os últimos que eu contratei. E aí paga o mesmo salário a todos eles. Quando os que foram contratados pela manhã viram que eles estavam recebendo o mesmo salário dos que chegaram por último, eles questionam ao dono da vinha. E ele fala, olha, eu não combinei com você de pagar 1 denário? Recebe o que é seu, toma e sai. Você não tem o que reclamar. Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque, afinal, ele não estava cometendo injustiça alguma. Ele cumpriu o que ele tinha que pagar a todos eles. E quem seriam os trabalhadores da última hora que eu conto aqui nessa parábola? A Mônica, a gente depois lê a mensagem de forma completa, porque dos obreiros, dos trabalhadores do Senhor, ou obreiros do Senhor. Essa foi uma mensagem, né, os trabalhadores do Senhor, uma expressão cunhada pelo Espírito da Verdade, conforme ela falou, contida no capítulo 20, no item 5. Os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. Por quê? A primeira mensagem veio por Moisés. A segunda tentativa da mensagem veio através de Jesus. E o que nos foi prometido pelo próprio Jesus contido no Evangelho de João, lá na última ceia? Eu me vou, mas quando todos estiverem prontos, eu lhes enviarei um Consolador prometido, que naquele momento não eram capazes ainda de entender. E ele, de fato, enviou a consoladora doutrina espírita para a gente. E nós que estamos aqui, já ouvimos essa mensagem muitas vezes, gente. Eu até falava com o Diogo antes de começar, que felizmente a gente tem a liberdade de culto dentro da nossa doutrina, porque apesar de nós estarmos aqui, não nos é ilícito ir a outro lugar, não nos é proibido ou endemoniado qualquer atitude que promova o bem. Quantos de nós aqui, eu, por exemplo, vou à missa quase que semanal, obviamente por conta do meu esposo, mas eu vou porque não me faz mal, muito pelo contrário, me faz bem. E eu não comungo, mas ouço aquelas palavras, tento tirar proveito daquilo, como já fui a um culto com uma amiga. E o que eu estou fazendo, ou qualquer um de nós, atentado contra a doutrina? Nada. Porque o importante não é a gente estar na doutrina espírita, e sim a doutrina espírita estar na gente. E conforme eu falei, o bem é o bem em qualquer caminho. E se nós, trabalhadores da última hora, estamos sendo convidados a todo tempo, nós não podemos esquecer que não é possível ser feito de maneira só.
a gente tem que buscar com as outras pessoas aquilo que nos une, não aquilo que nos separa. Então, os trabalhadores, essa expressão se refere justamente aos trabalhadores da seara de Jesus. E o que a mensagem fala? Eu vou reler rapidinho. Chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Quando ele fala, né, sem objetivo que a caridade. Mas eu não consigo estar dentro do centro espírita ajudando tão frequente como a Mônica. Não importa, venha o tanto que você consegue. Mas eu não consigo, sei lá, contribuir financeiramente com o centro. E aí a gente estende a qualquer instituição religiosa. Mas, poxa, sempre tem alguma coisa a ser feita. É redundante falar isso, né? Todos os trabalhadores falam isso, mas é a mais pura verdade. Sempre tem algo que a gente possa fazer. Eu tive a experiência de morar fora do Brasil e lá eu frequentava um centro espírita e que ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu passado. E o que eu fazia lá era isso, organizar. Eu não dava palestra lá. Eu estou contando isso porque até comentava isso com o Diogo, que vou fazer 36 anos e caminho na doutrina espírita desde os 12, faço palestra há muitos anos, mas lá, em específico, eu não fazia. Eu ia a um centro como ouvinte e trabalhava na parte de arrumação, de limpeza, sempre há algo a ser feito. Não posso ir não posso me locomover. Mas hoje em dia, tem tanta coisa para ser feita através da internet, na divulgação. Então, o trabalho sem interesse, o trabalho com foco na caridade, é principalmente na caridade moral, na caridade aquela que vem do coração. E aí ele continua: seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Aqui a gente vê claramente, que eu falei, a importância de unirmos os nossos esforços e de nós não acharmos que nós, por estarmos ouvindo a mensagem pela terceira vez, né? Por que eu falo pela terceira vez? Porque a gente tem a Torá, onde tem 600 e poucos mandamentos, que é o livro sagrado dos judeus. Nós temos a Bíblia e nós temos as 5 obras da codificação espírita. E isso não nos torna melhores. Ao contrário, isso nos dá o compromisso de alguma coisa aprender. Porque a gente não está segmentado em uma coisa só. A gente consulta, né? Quantos são os palestrantes que vão nos mais diversos textos, e às vezes textos não religiosos, não sagrados, a trazerem aprendizado, a trazerem suas mensagens. Então a gente já vê aqui, unamos os esforços para que o mestre encontre a seara, a obra terminada. Não é possível a gente fazer isso sozinho, só aqui. A gente começa por aqui, mas sempre que possível é necessário olhar para o lado, é necessário estar em outros lugares. A gente não consegue engendrar esforços sozinhos, só aqui. Não, ao contrário.
Amar no sentido mais puro do termo é considerar como sua, como sua família, toda a humanidade. E esses momentos de caos, como o das enchentes, a gente vê como o bem ainda prevalece nas pessoas, como as pessoas ficam sentidas e tornam o problema de pessoas que nem conhecem seus também. E é isso que é unir esforço, isso que é trabalhar na seara do Senhor. E continuando, nesse momento, porém, infelizes daqueles, olha só, que pelas suas divergências de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes ao fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como desejaste. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. E aí, quando ele fala aqui pelas suas divergências de opiniões, gente, aquele ano de 2022 foi uma loucura com questão de política, né? Os grupos de WhatsApp, e eu não fugi disso não, né? A raiva que tinha do outro lado e daquele tio e tia que compartilha milhões de coisas, já é o bom dia com a cara do político, e todo mundo brigando por um pessoal que não sabe nem que a gente existe, que são capazes de qualquer coisa, porque trata-se de uma política falida, quase que em todo o mundo, por assim dizer, e um era de direita, um era de esquerda, e todo mundo imerso naquilo, né? A foto e as figurinhas, as fotos, as camisas. E depois eu fiquei pensando e falei, né, refletindo, gente, como é que pode? Esquerda e direita, não existe esquerda e direita para quem tem Jesus no centro. Isso se dá, essa frustração se dá porque a gente coloca a expectativa na política, nos homens, que são completamente temporais, que não são capazes de nos dar e nos dizer aquilo que nós precisamos ouvir. Quantos de nós compartilhamos coisas a respeito deles e fomos incapazes de compartilhar uma coisa do Cristo, uma mensagem do Cristo? Quantos de nós brigamos por eles e brigamos assim pelo Cristo? Vamos parar para pensar. Se a gente fizesse o trabalho de divulgar a mensagem de Jesus da mesma maneira que a gente divulgou esses políticos. Agora já passou, né, mas vez ou outra continua. Agora, essa chatice, quem não quis expulsar aquele tio, né? Nossa, eu tenho um tio, Jesus amado. Mas aí tu respira, né? Até falei ali com o Diogo, ele estava mexendo no meu telefone, aí eu quis botar a mensagem o Instagram do CEAP para divulgar. Aí falei, Diogo, vai aqui, busca aqui meu telefone. Quem era o primeiro Instagram da minha busca? O fofoqueiro do Léo Dias. Eu falei, me pegou com me pegou com a boca na botija. Por quê? Porque os momentos que eu vejo, você vai ver um monte de coisa quentinha lá. Eu boto L e já vem lá, Léo Dias. E eu às vezes falo, nossa, esse homem nojento, mas estou sempre lá. E aí
por que eu falo sempre nas minhas palestras, nos meus estudos, trago alguma fraqueza? Para mostrar que não existe santo. O que nós fazemos aqui é uma tentativa. Essas horas aqui que eu me encontro aqui, que vocês se encontram aqui, que a gente, né, fica querendo que se eternizasse esses momentos, aí chega em casa, né, eu ando com uma implicância com meu marido, às vezes eu vejo ele sentado lá, aí eu penso, gente, acabei de falar de Maria, mas por quê? Porque a gente não consegue ainda ser 100% do tempo, mas as horas, os minutos que conseguimos, é isso que a gente tem que se ligar. Às vezes, eu não sei se com vocês acontece o mesmo, às vezes no dia de fazer o evangelho do lar, né, é o dia que acontece de tudo e a gente pensa assim, hoje eu não vou fazer o evangelho não. Não estou com cabeça, não vai sair nada de bom, ou então vai sair uma mensagem que era para fulano. Mas é nesse dia que a gente tem que tentar, que a gente tem que fazer. A gente não pode desistir, porque nós somos os obreiros do Senhor, nós somos os trabalhadores da última hora. É necessário não desistir. Pode haver um tempo que você duvide, todos nós duvidamos, né? A Bíblia traz a passagem da ira santa, quando Jesus chega, né, e destrói lá o comércio que estava sendo feito no templo. Até o próprio Jesus, na cruz, Pai, por que me abandonaste? Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, mas o que a gente tem que ter em mente é que passam, os dois passam. A gente não pode desistir. É até 6h50, 7h50. 7h50. E aí, terminando a mensagem, está escrito assim: Deus realiza nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Quando ele coloca aqui a aparência do devotamento, me lembra uma mensagem onde Jesus, né, chama os escribas e os fariseus de hipócritas, que a boca deles estava tão suja como uma sepultura, que era bonita por fora e feia por dentro, né? Podre por dentro, melhor dizendo. E quando a gente pensa nisso, na questão da aparência, a gente vê que muitos de nós achamos que o reconhecimento alheio ou as grandes coisas que a gente faça devem de ser aplaudidas e serem conhecidas, né? As doações, enfim, a gente traz um pouco desse brio, dessa tentativa de ter esse reconhecimento. Mas aqui também fala que para que nós não usurpemos dos salários dos servidores, né? No sentido de que nós já recebemos o nosso denário. A gente não precisa a todo minuto querer mais e mais. A gente sabe que todos nós, né, obviamente, gente, a riqueza material ou não, ou o progresso financeiro é lícito a todos nós. Mas quando na Bíblia se fala não se pode servir a Deus e a Mamon, não é tornando o dinheiro uma coisa ruim, mas é criando a consciência de que não é o dinheiro que deve nos possuir, e sim nós possuirmos o dinheiro. Então, tem uma
uma mensagem do Caibar Schutel, que ele fala duas coisas muito interessantes, que ele traz, né? Também denominado trabalhador da última hora, é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Às vezes, outro dia eu vi um programa que um ator da Globo, conhecido, participa de uma gincana e tal, e ganha uma televisão gigante. E aí ele retribui, faz questão de doar a televisão para a pessoa que o havia maquiado, para a pessoa que estava ali no backstage, né? É aquele reconhecimento que a gente faz pelas formiguinhas, né? Aqueles trabalhos pequenos. E aí eu não estou contando isso para me envaidecer nem nada, mas eu estou sempre preocupada, nas minhas orações, eu sempre falo da questão de como que eu quero aprender a servir, porque sempre fui servida durante a minha vida, sempre tive pessoas que trabalharam dentro da nossa família, da minha casa, e estar nesse papel. E eu me lembro que meus pais nunca deixaram, eu moro num condomínio aqui na Barra, eu tenho pavor, eu já contei isso aqui, de ver as pessoas que trabalham tendo que se vestir de maneira distinta, porque depois isso tudo acaba, né? E o que fica é o que a gente fez, é o trabalho que a gente fez, é o que a gente construiu de bom aqui. E aí tem uma outra mensagem onde fala que os obreiros do Senhor são os espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta, para cooperar na obra de regeneração. Eu não sei, alguém aqui, né, deve ter a experiência de ter crianças na família, como que as crianças estão nascendo, as crianças mais recentes, né, espero que meu filhinho também, assim, mais despertas, mais perspicazes, mais inteligentes. Por quê? Não inteligentes, mas com uma capacidade de aplicar conhecimento, aprendendo mais rápido, né? Meu sobrinho tem 3 anos e pouco, às vezes eu ligo, quero falar com minha irmã, ele fala, eu vejo, Antônio está com o telefone, ele mesmo entra no YouTube, eu falo assim, meu Deus, aonde esse garoto, né, aprendeu a fazer isso? Eu era tão bobinha, são espíritos, são almas totalmente diferentes daquilo que a gente está acostumado. Por quê? Porque também está no planejamento, está na obra do Cristo, que esses espíritos ajudem a regeneração do planeta, porque é para onde vamos caminhar. Sairemos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E muito se falou nessas duas parábolas do reino de Deus. Será que o reino de Deus está prometido aos trabalhadores do Senhor? Porque o que todos nós queremos é sermos salvos. Não importa se a gente acredita que fomos salvos através da cruz do Cristo, mas é fato que o Cristo, ao encarnar, ao dar o seu testemunho aqui, nos deu o caminho para sermos salvos de nós mesmos, para sermos salvos de tudo aquilo, de todas aquelas paixões mundanas que nos aprisionam, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Mas a mensagem que a gente deve ter enquanto trabalhadores do Senhor, trabalhadores da última hora, é que possamos confessar o Cristo diante de todos aqueles que nos forem possível. Também está na Bíblia uma passagem onde ele nos fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. E que tenhamos certeza que o reino dos
céus que nos foi prometido não é um lugar. O reino dos céus é como está no Evangelho de Tomé. O reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus está à sua volta. Parti um toco de madeira e ali eu estarei. Levante uma pedra e também me encontrará. E a mensagem é essa, é que possamos seguir juntos na seara do Senhor, confessando o Cristo e buscando esse reino que nos foi prometido e que está dentro do coração de cada um de nós. Muita paz. Obrigada, Tereza. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, ao médium que se coloque. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão querido, ao Dr. Herman e a toda essa falange de espíritos que aqui se encontram e que, através dos médiuns, vocês receberão os fluidos tão necessários ao refazimento físico e espiritual. Que seja em nome de Jesus, o nosso médico das almas, em nome de Deus, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Emmanuel aqui nos deixa claro que essa passagem não significa apenas, ela não vem nos ensinar apenas a parte matrimonial, no momento do enlace, do casamento, ali, a nossa obrigação de não separeis o que Deus juntou. E Emmanuel nos traz aqui ainda, lembrando que os princípios equilibrantes que Deus nos traz, Ele vai harmonizar tudo o que a gente desarmoniza na nossa vida, desarmoniza na terra, desarmoniza dentro do nosso meio. E a gente vem acompanhando toda essa fase de harmonização de Deus no mundo em que nós habitamos. A gente vem acompanhando catástrofes que vêm acontecendo porque a gente desarmonizou a natureza. A gente vem acompanhando aí várias coisas tristes que acontecem na natureza, que é Deus harmonizando aquilo que nós mesmos desarmonizamos, não é a verdade? E a gente tem que lembrar sempre que os ensinamentos do Senhor foram de amor e de caridade, e que a gente possa carregar dentro do nosso coração esse sentimento de amor e caridade para com o nosso irmão, para com todos à nossa volta, e que, como a gente aprendeu aqui hoje, na palestra da nossa irmã Tereza, que a gente saiba ser o trabalhador da última hora e levar todo o ensinamento que a gente tem, não só os exemplos de Jesus, mas o nosso conhecimento espiritual, o conhecimento que a gente vem aprendendo na doutrina dos Espíritos, que Jesus vem nos trazer o Consolador prometido, para que a gente possa passar desse mundo onde o mal ainda predomina, para um mundo onde o bem prevalecerá. Que o nosso coração esteja sempre harmônico, que a gente esteja com os pensamentos sempre voltados para o nosso Mestre Jesus, lembrando sempre de que tudo o que nós fazemos tem a lei de causa e efeito, e que tudo o que nós desejamos ou que nós agimos com relação ao próximo e com relação a nós mesmos, nós iremos colher futuramente. Então, que a gente possa sempre plantar bons frutos, para que a gente possa colher coisas boas na nossa caminhada. Que Jesus nos ampare sempre, nos acompanhe e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Obrigada, Senhor, por mais uma vez termos chegado à tua casa, escutado os teus ensinamentos. Mas te pedimos, Senhor, dai-nos coragem para que possamos continuar dizendo sim ao teu chamado. Que nós possamos, Senhor, continuar levando adiante os teus ensinamentos como trabalhadores da última hora que somos. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que possa, Senhor, onde houver dor, onde houver sofrimento, que a tua luz, que o teu amor e que a tua paz possa se fazer presente. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, levando essa harmonia que dessa casa de amor recebemos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos recebe sempre com seu amor. Agradecemos ao nosso querido altivo, diretor espiritual da nossa casa, e a toda essa falange de espíritos amorosos. Agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Mestre amoroso, pedindo, Senhor, e agradecendo por tudo, e terminando o estudo, o tratamento da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa